Rapaz, assim, se eu disser pra vocês que do nada acabou vazando uma tal sinopse do último episódio da sexta temporada de Miraculous Ladybug. E assim, pra vocês eu vou trazer aquela mega teoria insana sobre esse episódio final da sexta temporada de Miraculous. Aquele tipo de teoria que só vocês sabem que a gente sabe fazer. Porque assim, segundo a possível sinopse do episódio Protocolo Secreto, que é o episódio anterior a esse, né, já mostrou que mais ou menos o jogo ele vai virar completamente, né, porque o tal Gabriel Agreste vai ser exposto como monarca e a Marinette meio que ela vai ter que revelar toda a verdade para todo mundo. O Adrian vai ficar em choque e a Chrysalis vai estar manipulando tudo por trás das sombras. Mas, e se o último episódio, intitulado Nemesis, for ainda mais sombrio e mudar tudo o que a gente conhece sobre Ladybug e sobre o próprio Cat Noir? Cara, bora mergulhar nessa teoria comigo? Então, sem mais enrolação, fica até o fim do vídeo, cola comigo e vambora! Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Zé e assim, meus amigos, eu preciso dizer antes de mais nada que isso não é nada oficial, tá bom? Só peguei essa sinopse que vazou e criei uma simples teoria de como pode ser esse episódio final chamado Nemesis, o episódio final da sexta temporada de Miraculous Ladybug. Ok? Então não levem nada a sério do que eu vou dizer aqui, a menos se você também acredita nessa teoria minha. Então já faz o seguinte pra mim, já comenta aí com a hashtag Nemesis a sua teoria sobre esse episódio final. Então sem mais enrolação, vamos embora, porque essa teoria de hoje já tá muito bombástica. Bom, assim, depois do episódio Protocolo Secreto, que é o episódio 25, Paris, na minha humilde opinião, vai tipo assim, vai ficar totalmente em caos. Por que eu digo que Paris vai ficar em caos? Galera, se liga no seguinte, a confiança na Ladybug praticamente vai desaparecer pra todo mundo, porque assim, todas as pessoas de Paris, inclusive os seus melhores amigos, vão passar a questionar as escolhas dela. O Adrian vai se sentir traído pela Marinette e vai se sentir tomado pela fúria, se transformando em Cat Noir, segundo essa sinopse que vazou, pela primeira vez em um mês. Ou seja, a gente vai ficar um mês sem ver o Cat Noir, tá? Mas agora, assim, ele não vai ser mais aquele herói esperançoso. E sim, ele vai ser alguém quebrado, alguém com raiva, alguém com ódio, com uma raiva e um ódio acumulado por muito tempo. Nesse estado, o Adrian, ele vai meio que acabar se tornando um personagem mais instável. E pela primeira vez vai existir aquela grande sensação de que o perigo não vai mais ser a Chrysalis, não vai mais ser a Layla Rossi. Mas o perigo maior vai ser o próprio Cat Noir, porque a Ladybug sabe que se o Adrian ficar nervoso, o Cat Noir ficar revoltado, o Cat Blank pode voltar. Né? A gente tem muito dessa teoria aqui pro Cat Blank retornar na sexta temporada. Coisa que não vai acontecer, mas não custa nada teorizar, né? E assim, antes de mais nada, antes da gente continuar o vídeo, eu quero vir dizer que essa teoria sobre o episódio Protocolo Secreto também vai sair, ok? Essa é a teoria sobre o episódio final, o episódio Nemesis, o episódio 26. Então, cara, é por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal para você não perder nenhuma teoria miraculosa. Vai ser um prazer ter você aqui na família Z, tá ok? Então, assim que você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, bora lá continuar o vídeo. Bom, assim, como eu disse, um dos maiores perigos vai ser o próprio Cat Noir, porque assim, a Chrysalis percebendo que todo mundo perdeu a confiança na Ladybug e tudo mais, ela vai colocar em prática o seu grande golpe final. Porque assim, na minha opinião, ela pode espalhar ilusões e grandes desinformações por toda Paris, manipulando a opinião pública e manipulando toda a cidade inteira contra a Ladybug. E aí que vai entrar a parte mais pesada, o final mais sombrio. Porque o Adrian meio que não vai mais conseguir escutar a Ladybug, não vai mais conseguir escutar a Marinette. E ele não vai aceitar mais as explicações dela. E na minha opinião, ele pode acabar entrando em um confronto direto contra a heroína de Paris. E assim, ia ser um duelo devastador, porque a gente ia ter criação e destruição lutando um contra o outro. E não ia ser somente uma luta física, mas ia ser uma luta de coração, de um time se partindo em pedaços, um time de anos se partindo, sabe? A Chrysalis, ela pode aproveitar esse momento e pode oferecer ao Adrian a grande chance de abandonar de vez a heroína, de abandonar de vez a Ladybug, usando a dor do Cat Noir como uma arma contra ele. E aí que entra a grande sacada, porque vai vir uma grande virada. Vocês lembram que eu falei num vídeo muito antigo meu, de uns meses atrás, que tinha vazado o começo da sétima temporada de Miraculous e o final da sexta temporada?
Lembram que eu disse que a Natalie, ela ia ser presa porque ela ia ter acobertado o Gabriel e todo mundo ia ter descoberto aquilo ali? Cara, segundo isso aí, a Natalie pode se voltar ali mesmo estando na cadeia, tá? Isso é uma grande teoria, ok? Vamos continuar. Porque assim, a Natalie, mesmo presa, pode encontrar uma forma de interferir entre a Crisales e entre o Cat Noir, entre esse agrupamento dos dois, sabe? Ela meio que pode revelar pro Adrian, assim, no último momento, o último ato do Gabriel, mostrando que apesar do Gabriel Agreste ter sido Monarch, Rock Moth, Shadow Moth, ele também fez um grande desejo para poder salvar a vida da Natalie e salvar a vida do próprio filho. E esse choque meio que pode fazer o Adrian perceber que a Marinette do Pensheng não queria enganá-lo, não queria magoá-lo, só tentou proteger ele no final das contas. E esse momento de clareza podia quebrar a influência da Crisales e podia mais ou menos reacender aquela ligação que o Cat Noir tem com a Ladybug, sabe? Então, na minha opinião, os dois vão se unir novamente, Ladybug e Cat Noir, para enfrentar a Crisales no último episódio, na sua forma mais poderosa, com ela com traje e tudo, né? Nessa batalha final, que pode misturar emoção, força, estratégia, um tonzinho de humor com o Cat Noir, a Ladybug ela pode usar o seu poder máximo e o Cat Noir também, ok? E no final das contas, a Ladybug meio que ela pode usar o seu... Eita... E no final das contas, a Ladybug meio que ela pode usar o seu Miraculous Ladybug para desfazer as ilusões da Crisales que dominavam Paris, conseguindo expor a Crisales diante de todo mundo. Só que assim, teria um grande porém, né? Porque diferente de vilões anteriores, como o próprio Rock Moth ou outros acumatizados, né? Ela não seria nem derrotada e muito menos destruída, porque ela conseguiria escapar de uma vez, deixando claro que a sua ameaça vai continuar desde o final da 6ª para o começo da 7ª temporada. No final do episódio, o Adrian e a Marinette podem fazer as pazes. Mas, cara, não totalmente, porque o romance dos dois vai ficar marcado por dúvidas, feridas abertas e também mentiras, né? Afinal de contas, a Marinette do Pensheng mentiu pro Adrian, né? Então tem muito disso. E assim, na minha humilde opinião, assim, como fã de Miraculous, né? Eu acho que Paris também não vai conseguir confiar na Ladybug e no Cat Noir, pelo menos não de primeiro instante na 7ª temporada, sabe? Porque assim, a temporada ela pode fechar com um clima sombrio, preparando o terreno para a 7ª temporada, como eu disse, com a Natalie na cadeia, ninguém confiando mais na Ladybug, ela tem que tendo que conquistar a confiança deles de novo, sabe? E onde a Crisales também pode voltar ainda mais forte e ainda mais perigosa, e os heróis vão ter que lidar não só com vilões, mas também com as consequências da verdade que finalmente veio à tona. Vulgo Gabriel Agreste sendo Rock Moth, né? Sendo Shadow Moth, sendo Monarch, as mentiras que a Ladybug escondeu, todas essas mentiras. Então, cara, tem muito disso aí, tem muito disso aí. E quando eu digo que o romance entre Marinette e entre o Adrian podem ficar abalados, cara, eu não digo que, eles vão parar de se falar, mas eu acho que eles vão dar um tempo um do outro, pelo menos até o Adrian se reconsertar, até o Adrian conseguir recomeçar. Isso na minha opinião, tá? Mas assim, vamos agora finalizar aqui. Essa é uma teoria que eu acredito muito que pro final da 6ª temporada pode acabar acontecendo alguns detalhes, né? Um episódio que ele não vai se fechar totalmente e a história da temporada meio que ela vai abrir portas muito grandes pro futuro da série. Na 7ª temporada, uma 8ª, o Adrian vai finalmente encarar a verdade. A Marinette vai perder a confiança da cidade, dos seus amigos e de todo mundo. E a Crisales vai se tornar a maior ameaça já vista pela primeira vez na história da série Ladybug e Cat Noir, né? A Ladybug e Cat Noir também não vão vencer. E de verdade, cara, eles apenas vão sobreviver a mais uma batalha. Isso é um fato, eles não vão vencer, mas vão sobreviver. A história ela vai continuar se desenrolando na 7ª temporada de uma forma um pouquinho mais tensa, né? De uma forma um pouquinho mais sombria, até todo mundo conseguir ter confiança neles de novo. E assim, cara, a gente vai ver que a Crisales, sendo a nova portadora do Miraculous da Borboleta, vai ser muito mais insana e muito mais perigosa. Mas assim, sendo bem sincero,
Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero saber também a sua teoria, tá? Então faz o seguinte comigo, bora conversar aqui mais um pouquinho aqui nos comentários, tá? Já vai comentando aí a sua teoria, porque acabando aqui eu vou ver todas, fechou? Mas aí, meus amigos, gostou do vídeo? Cara, se você for novo por aqui, já convido você a se inscrever aqui no canal. E se você já foi inscrito, meu muito obrigado de coração. Bom, assim, eu vou ficando por aqui, tá? Um beijo, eu sou o Z e a gente se vê no próximo vídeo.